Mateus capítulo 11. Hoje nós daremos início, irmãos, a esse capítulo, do Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos contou Mateus. Na quarta-feira passada, nós finalizamos o capítulo 10, e o capítulo 10 nos trouxe lições preciosas sobre a caminhada cristã. O Senhor falou sobre as dificuldades, do chamado para seguir Jesus, para pregar o Evangelho, mas o Senhor também nos mostrou que Ele é com os seus servos. Ele chama, Ele até permite ali, os seus servos passarem pelas tribulações, pelas dificuldades, mas Ele não desampara. Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus que não desampara os seus filhos. Não é verdade? O Senhor, Ele não nos livra de problemas. O Senhor não nos livra de situações difíceis. O Senhor não nos livra de dificuldades, mas o Senhor, no meio das dificuldades, dos problemas, das situações difíceis, Ele é conosco. Nós temos exemplos bíblicos disso. Nós vemos homens e mulheres de Deus que o Senhor não os livrou de momentos difíceis. Homens e mulheres de Deus que estiveram à beira da morte. Mas ali o Senhor foi com eles. O que eu mais gosto de usar como exemplo é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu acho que é os exemplos mais impressionantes, podemos assim dizer. Veja que o Senhor não os livrou ali de serem pegos, e serem lançados na cova dos leões. O Senhor permitiu. Mas aí lá dentro, quando tudo parecia o quê? Perdido, quando parecia o fim, o Senhor foi com eles. Olha só, esse é o nosso Deus. Ele permite, sim, irmãos, Ele permite nós passarmos dias maus, dias difíceis, situações que quando a gente olha, a gente pensa, é o fim, acabou. Agora já era, não tem mais jeito. Mas aí o Senhor ali, Ele é conosco. Glória a Deus. E se Ele não livrar, se Ele permitir também a morte, melhor ainda. Melhor ainda. Como disse o apóstolo Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro. Se o Senhor não livrasse ali Sadraque, Mesaque e Abednego, para eles seria também extraordinário, porque eles iriam para junto do Pai. Mas o Senhor os livrou para que o seu nome fosse glorificado. Amém? Então, aqui no capítulo 11, irmãos, o Senhor Jesus também vai trazer exortações impactantes, ensinos que para alguns será confronto e para outros será consolo. Esse capítulo, ele é um capítulo curto, não tem muito, não são textos muito longos, mas eu já quero adiantar para vocês o que nós vamos ver aqui no capítulo 11. Não tudo hoje, é claro, mas durante toda a exposição. Nós vamos ver o Senhor respondendo a uma pergunta de João Batista, e respondendo essa pergunta não apenas com palavras, mas com os seus sinais, com os seus grandes feitos. Inclusive é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver também Jesus confirmando o ministério de João Batista e usando o exemplo de João Batista para trazer uma lição sobre humildade. Nesse capítulo nós também vamos ver uma advertência do Senhor com respeito ao arrependimento. Pessoas que ouviram a palavra, mas não se arrependeram. O Senhor vai trazer uma exortação impactante sobre isso, e o capítulo 11 vai finalizar com um chamado glorioso do Senhor Jesus ao descanso, onde Ele vai chamar aqueles que estão cansados, sobrecarregados, para encontrar descanso nele, tá bom? Isso é o que nós podemos esperar aqui desse capítulo. Vamos fazer a leitura? Todos encontraram? Mateus capítulo 11, a leitura será do versículo 1 até o versículo 6. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar na cidade deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro?
Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer a nossa oração. Pai Santo, Pai amado, Pai querido, estamos aqui nessa noite reunidos nesse culto, nesse encontro de louvor e adoração, nesse momento de estudo da palavra. Pedimos que por graça e misericórdia o Senhor nos ajude. Essa é a nossa oração sempre. Ajuda-nos, porque o nosso entendimento é limitado. Além de ter o entendimento limitado, somos pecadores. Então, por conta dessa natureza pecaminosa, temos dificuldade em compreender as coisas do reino, que é eterno. Abra nosso entendimento, abra nosso coração e ajuda-nos a compreender a Tua vontade por meio das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, irmãos, então o capítulo 10, basicamente, foi Jesus dando instruções para os 12 apóstolos sobre o que eles deveriam fazer, sobre como seria a peregrinação. E o capítulo 11, ele começa dizendo que após Jesus ele dar as instruções para os 12, então o que ele fez? Ele saiu dali e partiu para a cidade deles para fazer o que, irmãos? Ensinar e pregar, não é isso? Versículo 1, quando Jesus acabou de dar estas instruções, mas já sabemos que instruções são essas, quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar na cidade deles. Então veja que nós temos aqui duas ações, duas coisas que Jesus fazia: ensinava e pregava. Essas duas ações, irmãos, embora elas tenham como base o mesmo conteúdo, tanto a pregação como o ensino, adivinham do quê? Da palavra de Deus. Então, mesmo elas tendo como base o mesmo conteúdo, elas eram diferentes ferramentas para o avanço do reino. Porque pregar e ensinar é diferente, não é a mesma coisa. Tanto que aqui, Mateus, ele faz questão de falar as duas coisas distintas. Dali saiu para ensinar e pregar. Então, são duas coisas. Pregar, irmãos, é proclamar as verdades do Evangelho. Isso é pregar. E isso é feito com o objetivo de alertar as pessoas. Pregar é você proclamar o Evangelho, é você alertar as pessoas referente ao pecado e à necessidade do arrependimento. Isso é pregar. Amém? Então Jesus pregava e ensinava. Ensinar é você explicar, é você instruir as pessoas de uma forma mais metódica, ou seja, de uma forma mais sistemática, onde segue-se métodos para facilitar o ensino. Então, essa é a diferença de pregar e ensinar. Deu para entender ou não? Em resumo, enquanto a salvação ela vem pela pregação, a profundidade nas Escrituras vem por meio do ensino. Quando nós pregamos, nós levamos a salvação às pessoas por meio da pregação. Mas profundidade nas coisas de Deus vem por meio do ensino. E nós vemos aqui que Jesus fazia essas duas coisas. Ele pregava para a salvação, pregava para levar as pessoas ao arrependimento, mas ele também ensinava sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Pregava
e ensinava. Versículo 2. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar. Olha só, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Irmãos, olha só que coisa interessante. Aqui João já estava preso, ele tinha sido preso por ter denunciado o pecado de Herodes publicamente. Herodes estava se relacionando com a mulher do irmão. E então João Batista estava preso. E lá no cárcere, diz a palavra de Deus que ele ouviu falar das obras de Cristo. Ele ouviu falar das coisas que Jesus estava fazendo. E quando ele ouviu falar, o que ele fez? Ele enviou os seus discípulos para perguntar para Jesus se ele era aquele que haveria de vir, o Messias, ou se eles deveriam esperar outro. Isso aqui, irmãos, é algo muito interessante. Esses dois versículos, eles levantam uma questão que ela tem sido debate no meio teológico. Por quê? Porque o texto, as escrituras, não revelam o motivo que fez João Batista fazer essa pergunta. Qual foi a pergunta? Versículo 3. Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outros? Então, irmãos, veja que coisa estranha. Por que João Batista fez essa pergunta? Porque nas Escrituras nós vemos o próprio João Batista afirmando veementemente que Jesus era o Cristo. João Batista veio para preparar o caminho para o Messias. E nós vemos João Batista afirmando que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Nós vemos isso em duas falas. Lá em João, no capítulo 1, no versículo 29, Jesus foi até João para se batizar. E quando João Batista viu Jesus chegando, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele sabia que Jesus era quem? Era o Cordeiro de Deus. Ele sabia que Jesus era o Messias. Ele declarou isso na frente de todo mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí no versículo 34 do capítulo 1 de João, ele disse de novo: pois eu mesmo vi e dou testemunho que ele é o Filho de Deus. Então João Batista tinha certeza e sabia que Jesus era o Messias. Mas aí aqui nós vemos João na prisão, enviando os seus discípulos, porque João também tinha os discípulos dele, enviando os seus discípulos para ter uma confirmação, perguntando: você é aquele que haveria de vir? Ou nós devemos esperar outro? Como explicar isso? Como explicar isso? Então nós temos aqui, irmãos, duas possibilidades que fez João Batista agir dessa forma. Eu, particularmente, me inclino já a uma dessas duas, mas eu vou passar para vocês as duas possibilidades. A primeira é que essa dúvida era mesmo de João. Essa dúvida partia de João, ou seja, acredita-se que João ele estava ali em um momento de crise, um momento de fraqueza espiritual devido à situação que ele estava. João estava preso, estava na cadeia. E aí, no meio ali daquela situação, ele teve uma crise, um momento de fraqueza, e surgiu essa dúvida no coração dele, se Jesus realmente era o Messias. E por causa disso, por causa dessa suposta crise, dessa fraqueza, esse momento de fraqueza, ele enviou ali os seus discípulos para perguntar para Jesus se ele era ou não o Messias. Esse primeiro pensamento de que
João Batista estava numa crise, uma fraqueza espiritual, geralmente ele é rejeitado por alguns que partem de um pressuposto de que crente não passa por isso, de que crente não tem dúvida, de que crentes não têm momentos de crise. Então tem pessoas que rejeitam essa ideia de que João mandou fazer isso porque estava no momento de crise, porque muitos acreditam que isso não acontece com crentes. Que crente está sempre crendo, sempre na fé, sempre forte e não passa por esses momentos. Mas isso não é verdade. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos exemplos nas Escrituras de homens de Deus. Pessoas que tinham comunhão com Deus e tiveram as suas crises. Tiveram os seus momentos de fraqueza. Tiveram os seus questionamentos. Eu quero citar dois aqui para vocês. O primeiro deles foi Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro viu Jesus operar maravilhas, ressuscitar mortos. Mas em um momento de fraqueza espiritual, de medo, o que Pedro fez? Ele negou Jesus. Ele negou. E ele fez isso, ele negou Jesus, depois de afirmar que morreria por Jesus. Lembra que ele falou? Não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte, se for necessário. Mas no momento de fraqueza, ele negou Jesus. Então aqui nós vemos que os crentes, os seguidores do Senhor, podem sim ter os seus momentos de fraqueza e de medo que os levam a duvidar. E o segundo exemplo que nós temos é o profeta Elias. O profeta Elias, ele teve também o seu momento de medo, de dúvida, onde ele ficou escondido lá numa caverna, com medo. E isso aconteceu depois que ele teve uma vitória extraordinária sobre os profetas de Baal, irmãos. Então, mesmo vendo o que ele viu, mesmo ele vendo o poder de Deus agindo em favor dele, ele teve medo. Ou seja, esse primeiro pensamento de que João estava enfrentando um momento de crise, de fraqueza espiritual, ele, de certa forma, não é errado, não é loucura. Isso aqui apenas, se foi isso que aconteceu, isso aqui apenas estava revelando a humanidade de João Batista. Lembre-se que João Batista não era santo, ele era homem. Divino era só o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro pensamento, de que João Batista enviou os seus discípulos para fazer a pergunta porque ele estava enfrentando um momento de fraqueza. E fez ele duvidar. A segunda possibilidade é que João, ele cria sim que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, e ele fez isso porque ele queria instruir os seus discípulos a respeito disso. Ele queria que os seus discípulos crescem, ou seja, alguns acreditam que João não tinha dúvida nenhuma, mas ele enviou os seus discípulos para que eles também não tivessem dúvida, para que eles também cresçam. Então, alguns acreditam que esse era o motivo, que João Batista acreditava, mas os seus discípulos não acreditavam. E João, por sua vez, para que os seus discípulos acreditassem, ele então enviou os seus discípulos para que eles vissem, para que eles descobrissem por eles mesmos que Jesus era o Messias esperado. E esse pensamento, irmãos, de que a dúvida não era de João Batista, mas era dos discípulos, também de certa forma não é errado. Por quê? Porque os judeus, eles esperavam um Messias poderoso. Nós já falamos isso aqui com vocês. Os judeus aguardavam um Messias que iria livrar eles da opressão de Roma. Aí, eles veem, os discípulos de João, ouvindo isso a vida toda, que viria um Messias, que iria livrar eles da opressão de Roma. Aí eles veem
o seu mestre, João Batista, preso pelos romanos, pronto para praticamente ser morto na prisão. Aí eles veem isso e Jesus nada fazendo a respeito. O Messias, que eles ouviram, que viria para libertá-los da opressão de Roma, não fazendo nada a respeito com relação à prisão do seu mestre, aí ficaria realmente difícil de acreditar que Jesus era o Messias. Então João enviou eles para fazer essa pergunta e os seus discípulos vissem o que Jesus estava fazendo e assim eles pudessem crer. Então existem essas duas possibilidades. Que João Batista estava num momento de fraqueza e acabou duvidando, ou que ele fez isso para que os seus discípulos cresçam. Agora, irmãos, independente do motivo, Independente do motivo que fez João Batista enviar os seus discípulos, se a dúvida era dele ou se a dúvida era dos seus discípulos, vamos ver a resposta de Jesus. Versículo 4. Versículo 4. Então, vamos ler novamente desde o versículo 2. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu, olha a resposta: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então aqui está a resposta de Jesus à pergunta. A pergunta era: você é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus não foi apenas com o quê? Com palavras. Jesus não falou assim, vão lá e avisem a João que eu sou aquele que haveria de vir sim. Ele pode acreditar. Não. A resposta de Jesus não foi com palavras, mas foi mostrando por meio das suas ações o cumprimento das profecias. As profecias diziam que viria um Messias. Então Jesus, por meio do que ele fazia, ele mostrou para os discípulos de João que ele era sim aquele que haveria de vir. Irmãos, ali naquele momento, os discípulos de João não estavam apenas ouvindo das coisas que Jesus estava fazendo, dos seus feitos. Eles estavam ali sendo testemunha ocular dos feitos do Messias. E sendo testemunha do cumprimento das profecias. Porque essa fala de Jesus aqui, na parte B do versículo 4. Voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado. Essa fala de Jesus aqui, irmãos, ela é um cumprimento das profecias. Deixa marcado aí e abra sua Bíblia em Isaías, por favor. Isaías, capítulo 35. Vamos lá. Isaías 35. Essa fala de Jesus, os cegos vêm, os coxos andam, Isso aqui é o cumprimento das profecias. Isaías 35, versículo 5. Olha só o que diz a profecia. O que dizia a profecia, Então se abrirão os olhos dos cegos. E o que Jesus falou para os discípulos de João? Os cegos vêm. Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos. O que Jesus falou para os discípulos de João? Os cegos vêm, os surdos ouvem. Olha a profecia. Então se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Versículo 6. Os coxos saltarão como as corças. Jesus disse lá para os discípulos de João. Os coxos andam.
Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebatarão no deserto e os ribeiros no ermo. Então, quando os discípulos de João perguntaram para ele, ele falou: vão lá e falem para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Porque o que vocês estão vendo e ouvindo é o que a profecia dizia que iria acontecer. Os cegos iriam ver, os coxos iriam andar. O evangelho seria pregado para os pobres. Aqui não está falando do evangelho, mas lá no capítulo 61 de Isaías fala. Abre aí, 61, é só avançar um pouquinho. No capítulo 35, fala apenas dos coxos e dos cegos, né? Mas no capítulo 61, a profecia aqui, irmãos, ela dá mais detalhes. Está mais completa, podemos assim dizer. Ó, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Então, aqui o capítulo 61, ele traz mais detalhes da profecia. Então, quando os apóstolos de João perguntaram, Jesus simplesmente falou assim: olhem, os coxos estão andando, os cegos estão enxergando, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo. Ou seja, tudo que a profecia dizia que o Messias faria, eu estou fazendo. Então agora vão lá e falem isso para João. Irmãos, se tem uma coisa que os judeus conheciam muito bem, era as profecias. Os judeus conheciam as profecias. As profecias que apontavam para o Messias. Então, quando eles viram com os seus próprios olhos o que Jesus estava fazendo, provavelmente, quando eles viram os cegos enxergando, os mudos falando, os coxos andando, quando eles viram, provavelmente eles lembraram do quê? Da profecia, e ali não ficou mais nenhuma dúvida de que realmente Jesus era aquele que haveria de vir. Ali não ficou nenhuma dúvida. E isso, irmãos, independente se a dúvida era deles ou se a dúvida era de João. Então ali a dúvida foi cessada. Porque eles viram a profecia se cumprindo naquilo que Jesus estava fazendo. Amém? Aí no versículo 6, nós vamos ver, irmãos, Jesus despedindo aqueles discípulos de João, porque eles vão voltar para falar para João o que eles viram, mas nós vamos ver Jesus despedindo eles com uma exortação impactante. Olha só o versículo 6. Só voltar aqui que diz assim: então Jesus fala, né? Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o evangelho. Versículo 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, Jesus despede ali os discípulos de João Batista dizendo: eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, olha o que está acontecendo, e bem-aventurado. Bem-aventurado, que nós sabemos que significa feliz. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, acredita-se que essa dúvida, se Jesus era ou não o Messias, ela surgiu, por quê? Porque Jesus, ele não se encaixava nas expectativas de Messias que eles esperavam. Não se encaixava. Lembra que nós falamos qual era as expectativas de Messias que eles esperavam? Um líder político que ia trazer paz, conforto, liberdade. Então, aqueles que tinham essa expectativa de Messias, aqueles que esperavam isso no Messias,
quando viam o Messias que Jesus era, faziam o quê? Tropeçavam nele. Para estes, Jesus era uma pedra de tropeço. Tropeçavam, se escandalizavam, ficavam tristes quando via que Jesus não era o Messias que eles idealizavam. E até isso foi profetizado. Até mesmo Jesus ser pedra de tropeço foi profetizado lá no livro de Isaías. Eu vou fazer a leitura aqui, você pode ver depois. Anota aí, Isaías capítulo 8, versículo 14. Ele, o Messias que viria, ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Então veja que até mesmo ser pedra de tropeço, ser motivo de tropeço, até isso foi profetizado. Para alguns, ele seria a salvação, a luz, o Messias, o Salvador. Para outros, diz a profecia que ele seria pedra de tropeço. E nós vemos também essa mesma profecia se cumprindo e sendo repetida no Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 2, do 7 ao 8. Portanto, para vocês que creem, olha só, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e pedra de ofensa. Então Jesus disse no versículo 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque até mesmo tropeçar em Jesus, ficar frustrado, podemos assim dizer, com o que ele veio fazer, com o Messias que ele era, até isso foi profetizado. Amém, meus irmãos? Veja que Jesus, ele mostra para os discípulos de João os seus feitos, ele deixa bem claro quem ele era e para que ele veio, e ele despede aqueles discípulos dizendo que bem-aventurado, feliz é aquele que não tropeça nele, ou seja, aquele que não duvida, aquele que não se decepciona com o verdadeiro motivo da sua vida. Amém, meus irmãos? E de repente, é o que estava acontecendo com João. Se nós formos adotar aquela ideia de que João estava frustrado, desanimado, de repente João estava tropeçando naquele momento. Porque a profecia diz que ele veio para libertar os algemados. E como que João estava naquele momento? Estava algemado, estava preso. Pode ser, não é o que a Escritura diz. Mas se a frustração partia de João, de repente, poxa, a profecia diz que o Messias viria para libertar quem estava cativo, algemado. Eu estou aqui, estou cativo, estou algemado, até agora nada. Não sei, de repente era isso. Mas, geralmente, aqueles que idealizavam esse tipo de Messias ficavam frustrados quando viam que tipo de Messias que Jesus era. Que veio pregar o amor, que não veio pregar, que não veio tomar o reinado de Roma, não. Queridos, antes de nós finalizarmos aqui, eu quero passar para você 4 lições que nós temos aqui nesse texto. Seria até interessante se você conseguisse aí anotá-las para você gravar isso aqui no seu coração. A primeira lição desse texto é que Jesus era Salvador e Mestre. Por quê? Porque ele pregava a salvação, mas também ele ensinava para instruir o povo de Deus. O que isso nos ensina, irmãos? Nós fomos salvos. Fomos ou não fomos salvos? Ouvimos a pregação e a pregação que nós ouvimos nos salvou. Agora, depois de salvos, nós temos que nos aprofundar no ensino. Jesus não apenas pregava para a salvação, mas ele também ensinava. Porque quando nós nos aprofundamos no ensino, irmãos,
a profundidade no ensino nos fornece orientação moral e ética para a nossa caminhada cristã. Fomos salvos, glória a Deus por isso. E agora, vamos nos aprofundar no ensino, para fazer o que está escrito na palavra de Deus, desenvolver a nossa salvação. Não foi o que o apóstolo Paulo falou? Desenvolvam a vossa salvação. E como que eu desenvolvo a minha salvação? Me aprofundando no ensino. Então, o ensino é importante, irmãos. Estudar a palavra de Deus é importante. Amém? Eu não digo fazer teologia e tal, mas você estudar o básico das Escrituras. Por que você acha que tem um monte de gente aí seguindo o falso profeta e crendo em heresias? Porque eles não se aprofundam nas Escrituras. Nós temos que fazer isso. Se você tiver o conhecimento do ensino, se você se aprofundar nas Escrituras, ninguém engana você. Agora, se a pessoa não tem, eu posso chegar aqui e pregar uma heresia, um falso ensino. E se você não tem o conhecimento das Escrituras, você vai dizer, é isso mesmo. Ah, que legal, é isso mesmo que o pastor está falando. Tem pessoas que estão vivendo assim. Então, Jesus, a primeira lição era que Jesus era Salvador e Mestre. Pregava e ensinava. A segunda lição desse texto é que crente, irmãos, está sim sujeito à dúvida. O questionamento, independente se foi de João ou se foi dos seus discípulos, apontam para a nossa natureza humana. Nós somos carnais, nós somos pecadores. Então nós estamos sim sujeitos, diante de um momento difícil, duvidar, questionar. Isso pode acontecer. Amém, meus irmãos? Isso não quer dizer que você não é mais de Deus. A dúvida, esse momento não vai anular a sua fé. Agora, quando isso acontecer, quando num dia mau, num momento de tribulação muito grande, você de repente passar por isso, o seu coração querer duvidar e nascer questionamentos, o que você faz? Vá até o Senhor. Vá até a palavra de Deus. Como João Batista fez. Se aquele momento foi um momento de fraqueza de João Batista, o que ele fez? Ele ficou ali, deixando aquilo ali crescer cada vez mais? Não. Ele já tomou uma decisão ali na hora. Vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo. Então, se você está enfrentando um momento assim de dúvida, de questionamento, vá até o Senhor, procure o pastor, procure um irmão maduro na fé. Mas você não pode ficar protelando e ficar deixando isso aí crescer cada vez mais no seu coração. Amém? A terceira lição, Jesus é o nosso Messias. Você crê nisso? Ele é o nosso Messias. Veja que quando os discípulos de João eles foram perguntar, imediatamente o Senhor já fez eles verem quem ele era. E ele fez isso por meio dos seus atos. Os seus atos que era o cumprimento das Escrituras. Então Jesus, ele é sim o nosso Messias. Mesmo nos nossos dias, irmãos, nós podemos ver o cumprimento das Escrituras. Tudo que Jesus disse que aconteceria, está se cumprindo, está acontecendo. É ou não é verdade? Só você olhar à sua volta. Tudo que a palavra de Deus disse que aconteceria, está acontecendo. E é nisso que nós temos que nos apegar. Isso tem que ser suficiente para nós. Nós não precisamos de outras revelações. A revelação que está aqui nas Escrituras já é suficiente. Amém? E a quarta e última lição para nós encerrarmos aqui o sermão de hoje: não tropece no Senhor. Não tropece. Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Não tropece no Senhor. Muitos criam expectativas com respeito a seguir Jesus. E aí, quando elas veem que não era bem aquilo que elas imaginavam, elas tropeçam, elas se frustram.
Por isso que as nossas expectativas com relação à vida cristã devem estar alinhadas ao quê? A palavra de Deus. Se as suas expectativas não estiverem alinhadas à palavra de Deus, você vai tropeçar, você vai cair. Aí, ao invés de o Senhor ser uma rocha que te sustenta, Ele será uma pedra de tropeço para você. E não é isso que tem que acontecer. Para nós, Cristo é a rocha que nos sustenta. Seus ensinamentos é a rocha que sustenta a nossa fé. E não pedra de tropeço. Porque as nossas expectativas, o que nós entendemos da caminhada cristã, é baseado nas Escrituras e não em expectativas falsas que nós mesmos criamos. Amém? Vamos ficar de pé para fazer as nossas orações, a nossa oração? Irmãos, na quarta-feira que vem, nós vamos dar continuidade nesse ensino e nós vamos ver o Senhor Jesus confirmando o ministério de João Batista e usando João Batista como exemplo para trazer uma lição de humildade. De humildade. Então, é isso que você pode esperar do próximo sermão. Mas eu quero finalizar o sermão de hoje e até mesmo esse culto orando, irmãos. Orando. Se você está nessa situação que nós falamos, se você de repente está passando por um momento de uma crise espiritual, não sei se existe esse termo, mas você está passando por uma crise espiritual, um momento muito difícil que de repente está levando você até a duvidar, até ter medo, até desanimar. Poxa, eu oro e minha oração não é respondida. Porque quando uma pessoa está assim, é isso que acontece. Esses são os pensamentos. Poxa, eu estou orando tanto e não acontece nada. Poxa, eu tenho seguido ao Senhor e olha só isso que está acontecendo. Infelizmente, devido à nossa natureza humana e pecaminosa, nós estamos sujeitos a acontecer isso. Então, eu quero orar para que o Senhor fortaleça a sua fé e para que o Senhor sustente você. Nunca esqueça que as aflições fazem parte da vida cristã. Amém? As aflições fazem parte da vida cristã. Sentir medo faz parte da nossa natureza. E nós não podemos deixar o medo, a incredulidade tomar conta do nosso coração a ponto de desistir de tudo e até às vezes apostatar da fé. Não, isso não pode acontecer. Vamos orar para que isso não aconteça. Amém? Feche os seus olhos então, por favor. Pai Santo, Pai querido.